Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos em mais um PGM, Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Como vocês têm passado nesse tempo de isolamento, orando bastante, buscando bastante, lendo bastante a palavra. Na verdade, são essas coisas que vão nos sustentar nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão tenebroso que estamos passando. Esses dias eu ouvi uma criança dizer que isolamento é de quem está no hospital, estar em casa é uma bênção. E verdadeiramente, irmãos, estar em casa é uma bênção. Não considerem como sendo um isolamento. Estar em casa é uma bênção. Se você está em casa agora é porque Deus tem um plano específico. Lembra do último PGM, quando falamos de desígnio? Pois bem, Deus tem um desígnio para você que está aí na tua casa. E hoje nós gostaríamos de refletir rapidamente sobre um tema bastante importante, um tema no qual nós vamos nos deter nesse mês, que é o mês da família. E constantemente, quando realizarmos esse PGM, estaremos trazendo temas relacionados à família. E eu quero te fazer uma pergunta no dia de hoje: como vai a tua família? No último domingo, o pastor Marcelo pregou sobre a família num texto que está lá em Atos 27, versículo do 9 ao 44, onde vemos uma situação em que o apóstolo Paulo está sendo transferido, está sendo levado para ser ouvido em Roma por César, porque ele apelou a César, e estava sendo transportado no navio que ia em direção a Roma. E ocorreu durante essa viagem super perigosa situações em que o barco em que ele estava navegando passou pelo risco de ficar à deriva, de ir a pique. E o pastor Marcelo fez uma metáfora em relação à família e colocou que a família é este barco. Vamos tomar essa metáfora hoje para nós refletirmos acerca da nossa família. Um barco, a família é um barco que tem instrumentos de navegação. A família é um barco que tem uma direção, um sentido e um rumo muito específico. A família é um projeto do coração de Deus. Portanto, se a família é um barco, este barco da família ele tem bússola, astrolábio, como instrumentos de navegação. E este barco ele tem um rumo certo, uma direção certa, um sentido certo, um rumo, uma direção certa, um rumo certo, compõe um sentido certo, direção certa, rumo certo,
sentido expresso, sentido correto. Então a família foi pensada, foi formada por Deus. E o homem se afastará da sua parentela, dos seus parentes, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Que projeto maravilhoso! Os outros animais, eles também vivem em família. No entanto, nenhum animal da terra passa mais tempo junto quando estão em famílias do que o homem. O homem tem uma necessidade absoluta de estar no contexto familiar. Porque é no contexto familiar que ele se torna homem. O homem não nasce pronto. O homem é transformado. Deus usa a família para colocar humanidade no homem. Portanto, a família, como projeto de Deus, a família é como um barco que tem instrumentos que funcionam. Tem uma bússola, tem um astrolábio, tem um rumo certo, tem uma direção certa e tem um sentido expresso. Agora, no tempo mau que nós vivemos, nesse sistema que retira o homem de casa, que se retira a mulher de casa, que retira os pais de casa, tão cedo. O homem sai 4 horas da manhã para trabalhar, retorna às 8 horas, às 9 horas, às 10 horas da noite. São um tempo muito longo passado longe da família. Então o que ocorre? Praticamente uma terceirização do trabalho dos pais e das mães. Enquanto os pais estão fora, a paternidade é terceirizada. E aí a internet cria os filhos, a rua cria os filhos. Uma situação muito triste, muito, mas muito triste mesmo. Se nós formos nas periferias do Brasil, ou mesmo aqui de São Paulo, vamos ver que a maior autoridade, a maior presença da autoridade dentro da casa e que constrói a noção de autoridade para os filhos, por incrível que pareça, é o traficante. Muito triste isso, irmãos. Porém, Deus criou a família com os instrumentos que funcionam, com bússola, com astrolábio. Criou a família com um rumo, com uma direção e com um sentido. E nós precisamos resgatar todas estas coisas em âmbito familiar. Nós temos os meios, nós temos os fins. É importante que nós nos dediquemos, que realmente paremos e intercedamos pelas nossas famílias. Dobremos os nossos joelhos, acertamos as coisas que precisam ser acertadas, porque os instrumentos estão funcionando. O Espírito Santo de Deus é a bússola do pai de família e da mãe de família. Abre o teu coração para o toque do Espírito Santo. Deixa Ele conduzir você, porque você será capacitado a conduzir a tua família para um porto seguro. Paulo estava navegando, Paulo tinha avisado o capitão do navio que eles estavam até um lugar chamado Porto Seguro. Paulo, o capitão do navio, resolveu ouvir outras vozes que não a voz de Deus, que é representada por Paulo naquele momento. Irmão, não ouça a voz da televisão, não ouça a voz da Rede Globo.
Também não ouça a voz daqueles que estão lá em cima, que estão longe, que foram eleitos para te representar, mas que só representam o egoísmo deles. Não ouça esses caras, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Se deixe guiar pela bússola do Espírito Santo. E nós temos a bússola, nós temos também o astrolábio. O astrolábio é um instrumento de navegação importantíssimo para as grandes navegações. Para nós, nesse caso, nesse momento, o astrolábio é Jesus. Jesus é tudo, irmãos. Jesus é tudo. Entrega a tua vida, entrega os teus caminhos, entrega o caminho da tua família aos cuidados de Jesus, porque Ele é o astrolábio. É Ele que vai te auxiliar, é Ele que vai te dar o horizonte. Sabe quando o euroaquilão bate forte, sabe? O euroaquilão era um vento muito forte da região de Creta. Já era considerado um tufão, porque é 118 quilômetros de velocidade, então já era considerado um tufão. Quando vem o tufão, meu irmão, quando vem o tufão para derrubar você, para separar a família, para quebrar os relacionamentos, clama o Senhor Jesus, clama o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a família é um barco, e esse barco tem um rumo certo, que é a presença de Deus. Tem uma direção certa, que é aos pés do Senhor Jesus. E tem um sentido certo, que é criar seres humanos conscientes, que é gerar filhos para o reino. A família tem uma função muito clara, muito específica: gerar filhos de Deus para o reino de Deus. Por isso Deus investe tudo na família. Deus investiu tudo na família. E a tua família vai funcionar. Sabe por quê? Quando você começar a olhar para a bússola, deixar o Espírito Santo dar a direção. Quando você deixar o astrolábio trabalhar tranquilo, deixa Jesus trabalhar na tua vida, Ele vai fazer você enxergar que existe uma direção, que existe um rumo e que existe um sentido para a tua família. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Ao final da viagem missionária ali, nenhuma pessoa se perdeu, como Paulo havia profetizado. Então profetiza sobre a tua família, porque nenhum deles vai se perder. Amém? Todos vão ser alcançados pelo Espírito Santo se você profetizar, se você deixar, se você olhar para a bússola, se você olhar para o astrolábio, se você seguir os instrumentos, se você fazer a coisa certa, a tua família vai dar certo. Amém? Quero orar por você. Deus abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Deus. Cada família que essa pessoa representa nesse momento. Deus, manifesta o teu poder em âmbito familiar, reconstruindo os relacionamentos, Deus, manifestando a tua glória, manifestando a tua presença em âmbito familiar, Pai querido. Porque, Senhor, nós estamos no mês da família e queremos ver as famílias da nossa igreja completamente restauradas. As famílias desta cidade completamente restauradas no poderoso nome de Jesus, a nossa bússola. Amém. Fiquem com Deus, reflitam acerca desta palavra de hoje. E não se esqueçam, a tua família tem um rumo certo, a tua família tem uma direção certa, a tua família tem um sentido expresso. Amém? Fiquem com Deus. E tem uma bússola que funciona e um astrolábio que funciona muito, mas muito bem. Fiquem com Deus.